Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Git. E esse curso está voltado justamente para você que não sabe nada de Git e que quer cumprir aquele requisito que muitas vagas aí na carreira de programação exigem, que é possuir certa fluência em Git. E esse curso aqui vai te levar do zero até uma proficiência em Git. Então você vai estar apto a cumprir os requisitos que essas vagas exigem. Beleza? Então me acompanha aqui na minha tela para a gente aprender o que é o Git, afinal, para que ele serve, para que ele está voltado, né? Então, pessoal, o Git é uma ferramenta feita para controlar as versões do seu código, certo? Então, você tem lá a versão 1, versão 2, versão 3, e aí esse Git aqui vai controlar justamente o seu código, beleza? As versões do seu código, de modo que você possa alternar entre elas, fazer correções, salvar as suas versões, enfim, tudo isso. E aí, aqui uma perspectiva mais histórica, né? O Git ele foi criado pelo Linus Torvalds, certo? Que também é o criador do Linux. E por que ele criou o Git, pessoal? Ele criou o Git para controlar as versões do kernel do Linux, beleza? Linux é um sistema operacional, para quem não sabe. E nós também temos vídeo aqui no canal falando sobre qual sistema operacional é melhor para programação, se Linux ou Windows. Dá uma olhadinha lá. Enfim, mas então o Git foi lançado no dia 7 de abril de 2005, beleza? Justamente para essa função de versionar o seu código, né? Uma ferramenta de versionamento do seu código. Aí aqui eu só queria fazer um adendo, um esclarecimento aqui, ó, que muita gente pode confundir. O Git, pessoal, é diferente do GitHub, tá certo? O GitHub é um repositório remoto. O Git é um repositório local. Mais para frente a gente vai entender bem essa diferença, beleza? Mas me acompanha aqui. Vamos para um exemplo de como que a gente versionaria nosso código se a gente não tivesse o Git, né? Como que a gente faria isso sem o Git? Então, aí você foi lá, está criando um site, vamos dizer uma página HTML aí que eu coloquei de exemplo. Ó. Você está criando essa página, beleza, essa aqui vai ser sua primeira versão, e aí você vai dar o nome para ela de site1.html. Aí beleza, o tempo passou, você foi lá e chegou na versão 2 aqui, ó. Você fez algumas alterações no seu site 1. Aí, para você não apagar o seu site 1 e você manter essa versão, você vai criar um novo arquivo que vai se chamar site 2, que vai ser o site 1 com as devidas atualizações, certo? Então, aqui você está versionando o seu código. Aí, vamos supor que você pegou a versão 2 aqui do seu site e enviou para o seu amigo, tá? Para o seu amigo fazer as alterações que ele quer fazer. E aí, esse amigo salvou o site como site 3. E aí, vamos supor que esse amigo se chame fulano, então ele vai colocar aqui alterações do fulano, beleza? E aí ele vai te enviar esse arquivo, certo? Site 3 com as alterações que o fulano fez, ele vai te enviar esse arquivo, você vai salvar esse arquivo na sua pasta, e aí vai fazer mais alterações suas. Aí você vai lá e cria aqui, então, o site 4. E assim por diante, a gente vai salvando as nossas alterações em arquivos separados. Enquanto a gente está falando de um só arquivo, um projeto muito pequeno, beleza. Mas imagine um projeto enorme e que a gente tenha que mudar muita coisa a cada dia e a cada momento e que também a gente tenha que mandar para várias pessoas diferentes, não só uma pessoa, mas várias pessoas diferentes. Cada um salvando a sua versão de um jeito diferente e enviando em momentos diferentes, ia dar uma confusão enorme. Então é por isso que surgiu o nosso Git. O Git ele vai fazer isso aqui para a gente, só que de uma maneira muito mais inteligente, muito mais protegida de diversos tipos de erros. Beleza? Então vamos dar uma analisada como é que o Git funciona. Então vamos passar agora para entender como é que o Git vai versionar o nosso código, como que ele vai controlar as versões do nosso código. Enfim, pessoal, o Git ele vai trabalhar em um diretório que a gente crie, tá? Então ainda vamos supor que eu não estou controlando meu código pelo Git, aí eu vou lá e crio uma pasta vazia, ok? Essa pasta aqui está vazia, legal. Aí eu vou lá e crio então o primeiro arquivo do meu site, site1.html, certo? Bom, até aí tudo bem. Salvei esse meu site, aí eu vou chamar o Git para realmente começar a versionar esse meu código. Depois que eu criei a pasta aqui e o arquivo dentro da pasta, eu vou chamar o Git para trabalhar nessa pasta e versionar o meu código, ou seja, controlar a versão do meu código dentro dessa pasta. Quando eu chamar o Git dentro dessa pasta, que o Git é um programa, certo? Uma ferramenta, ele vai criar uma pasta oculta dentro dessa pasta principal aqui, ó. Dentro dessa pasta principal, ele vai criar uma pastinha oculta, beleza? Que a gente não vê. Mas, o que vai ter dentro dessa pastinha oculta aqui, da pasta .git? Nós vamos ter duas seções nessa pasta git, nessa pasta oculta que ele criou, que vão ser chamadas de staging area,
tá? Staging Area e Commit History, beleza? Vamos entender o que é isso com calma, pessoal. Então, ó, você está aqui trabalhando no seu arquivo, beleza? Aí você vai pedir para o Git trabalhar em cima dele. O que vai acontecer com esse arquivo? Ele vai começar a ser controlado aqui pelo Git. Então ele vai entrar aqui na Staging Area, beleza? O que é Staging Area? É como se fosse um espaço para você ter rascunhos, para você fazer os seus testes, ou seja, vai ser tudo aquilo que não diz respeito à versão final do nosso código. Enquanto a gente está no ambiente em programação ainda, a gente coloca ele aqui no Staging Area, beleza? Que seria como que uma triagem, um ambiente justamente para rascunhos, ok? Beleza. Aí vamos supor que eu salvei, vamos supor que eu terminei esse código e ele já está apto então para ser concretizado na nossa primeira versão. Ele realmente já está pronto, esse código. Aí o que vai acontecer? Eu vou pedir para o Git mover ele para cá, para o meu Commit History, ok? E aí o Git vai criar então a nossa primeira versão. Ó que legal, ó que bacana. E perceba, então nós vamos ter aqui a nossa primeira versão, tá? Vai ser um arquivo dentro da pasta .git, porém o nosso site1.html ainda vai estar aqui também, ó, na nossa pasta raiz, tá? Então nós vamos ter uma cópia aqui e outra cópia aqui, de modo que quando eu for alterar esse arquivo aqui não será alterado, porque ele já é a nossa primeira versão. Então vamos supor que passou o tempo e aí eu decidi criar uma segunda versão desse meu site, tá? Então eu vou mudar, eu vou alterar esse arquivo aqui. Só que para mudar esse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele entrar lá no Staging Area de novo. Então ele vai entrar aqui de novo. Aí nós vamos fazer toda a programação, todo o desenvolvimento desse site que a gente precisa. Beleza, terminei. Estou pronto para a versão 2? Estou. Aí com um comando eu vou conseguir passar ele de novo para cá, para o Commit History. Ou seja, essa aqui vai ser nossa segunda versão. E aí o Git ele vai automaticamente manter o controle disso. Então ele vai saber que essa aqui foi a primeira versão. Então essa aqui foi a primeira versão. E que essa aqui foi a segunda versão. E assim por diante, certo? E a gente vai conseguir manter o controle sem criar uma infinidade de arquivos. Por quê? Porque o Git já está fazendo isso de forma oculta para a gente. Ele já está criando esses arquivos que a gente precisa que sejam criados. E aí, se eu quiser voltar aqui na versão 1 do meu site, eu consigo também fazer isso pelo Git. A gente vai ver qual comando a gente usa para fazer isso. Mas enfim, a gente consegue navegar entre os nossos commits, né? Então, o histórico de commits nada mais é do que o histórico de versões prontas que você tem. E o conjunto de todos os commits, ou seja, o conjunto de todas as versões da sua aplicação ou do seu arquivo, a gente dá o nome de repositório local. É o repositório, ou seja, é o lugar onde você vai ter todos os seus arquivos finais, né? Todas as suas versões finais. Então, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, enfim, assim por diante. E ele é local porque ele está na tua máquina, beleza? Ele está na tua máquina, no teu computador. E aí aqui é que entra o GitHub. Porque, ó, até a gente chegar aqui, o GitHub não entra na jogada. Quando é que o GitHub entra na jogada? O GitHub vai entrar na jogada justamente quando a gente quiser ter um repositório remoto e não local. Ou seja, um repositório que vai copiar o nosso repositório local e vai jogar esse repositório local para a rede mundial de computadores. Então aí todo mundo no mundo vai conseguir acessar o teu repositório, ou você pode deixar o seu repositório remoto privado, e aí você, de qualquer lugar do mundo, vai conseguir acessar o seu repositório. Também serve para isso. Ou você pode deixar ele público ou privado. Você tem essas opções e nós veremos como atribuir cada uma dessas opções. Bom, pessoal, é assim que o Git funciona. Talvez seja um pouco complexo na teoria, mas na prática vocês vão ver que com pouquíssimos comandos nós vamos realmente conseguir entender perfeitamente como o Git funciona. Pouquíssima coisa a gente precisa para ter fluência no Git, beleza? O que vocês precisam saber? Git é uma ferramenta para versionar seu código. E ele faz isso de uma maneira bem inteligente e ele vai guardar essas versões do seu código no seu próprio computador. Beleza, isso é um ponto. E aí o outro ponto, para diferenciar do GitHub, o GitHub nada mais é do que um repositório local que foi enviado para um repositório remoto. Então você vai enviar lá o seu repositório para o GitHub e aí ele vai se tornar um repositório remoto ao invés de local, beleza? Bom, pessoal, então tá aí nosso esquema completo.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula, então, para a gente já começar instalando o nosso Git e trabalhando ele no nosso computador. Até logo!